Olá, meus amigos, como vão todos? Espero que essa gravação encontre vocês todos na paz de Jesus, na paz do Mestre, e que nós possamos cada vez mais ter mais força para seguirmos em frente. Vamos fazer uma breve leitura antes da preleção. Sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos, daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo, daqueles que te inspiram menor simpatia. No entanto, estão sempre cruzando com os teus passos, daqueles com os quais, muitas vezes, nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito, daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és, daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chance de reconciliação, daqueles que torcem inexplicavelmente pelo seu fracasso, daqueles, enfim, que, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Graças a Deus. E assim, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos. Primeiramente, vamos chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas. Que esse Pai Eterno nos abençoe, que esse Pai Eterno coloque em nossos corações o amor, a paz, o perdão, o reconhecimento. E vamos também nos chegando até Jesus, seu Filho amado, nosso irmão maior, pedindo a Jesus que nos abençoe, que abençoe o mundo todo com a sua cura, que através do seu amor possa transmitir a tudo e a todos a cura necessária para o planeta. Vamos também elevando os nossos pensamentos à nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima. Que essa Mãe Santíssima nos acolha, nos envolva com o seu manto sagrado de luz e de paz. E através dessa Mãe querida, que ela possa abençoar todas as famílias, inclusive as nossas, para que nós possamos estar sempre perto do nosso querido e amado Deus. E a essa Mãe, nós dizemos: Mãezinha, dê-nos a permissão, juntamente com Jesus e com Deus Pai Todo-Poderoso, permissão para o Evangelho de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que, Pai, teu é o reino, o poder, a luz e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a nosso Senhor Jesus. Olá a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos, buscando levar um pouco de consolação, de esclarecimento a todas as pessoas que necessitam. Essa iniciativa da Casa Espírita
tomando todos os cuidados para que a gente possa levar, nesse momento tão difícil, um pouco, né, do bálsamo, desse movimento de afinidades, de cristandade entre todas as pessoas. Hoje nós vamos refletir juntos sobre o tema injúrias e agressões. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título central é Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E o início desse capítulo fala justamente sobre as injúrias e as agressões. E começa justamente fazendo um apontamento no Evangelho de Mateus. Na passagem do Evangelho, trazido por Jesus, né, através lá do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, das bênçãos que Jesus colocou ao conhecimento de todas as pessoas, uma promessa de Deus para todos nós, seus filhos bem-amados, esse amor incondicional de Deus. Mas para a bem-aventurança, para que nós possamos alcançar essas bênçãos, tem que haver um esforço pessoal. E fica claro nas bem-aventuranças que nós vamos alcançar, que é uma promessa divina, mas que nada é dada de graça a ninguém. É uma conquista de cada um. Para que nós possamos aí, através da lei da evolução, crescer através dos ensinamentos do Mestre, a luz que se fez na terra a partir do momento que Jesus veio caminhar na terra entre nós. E deixa bem claro nas bem-aventuranças, inclusive no Evangelho de Mateus, essa questão muito pessoal. Por quê? Matar alguém, matar o nosso semelhante, já é uma falha, né? Um delito muito grande que nós cometemos na lei de Deus. Matar alguém, afetar alguém na sua condição física. Mas aí existe também essa questão muito importante citada no Evangelho de Mateus, nesse momento, né, através da luz do entendimento do Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que toda a explanação, todo o estudo do Novo Testamento que Allan Kardec fez, muitas vezes fugindo um pouco da ordem que está lá no livro sagrado, Bíblia Universal, mas todas elas são feitas com observações, inclusive no final de cada capítulo, pelos espíritos superiores, nos trazendo um pouco mais de entendimento para que nós possamos refletir. Então, matar alguém já era uma coisa que nós podemos dizer não aceitável dentro da lei de Deus. Primeiro porque a lei que Jesus vem trazer e relembrar a todos nós é justamente a lei de amor, caridade e justiça. Mesmo que essa palavra justiça ainda pese um pouco para nós, que nós vamos muito na comparação da palavra com a justiça humana, mas essa justiça é a justiça divina. Então, se é um Deus de amor incondicional, se é um Deus de uma caridade plena, então essa justiça é perfeita. Para esse entendimento, nós vamos começando a entender uma passagem importante que Paulo mesmo fala no seu Evangelho. De tudo dai graça. Aí aqueles que estão sofrendo, estão tristes, estão passando por sérias dificuldades, diriam, mas dar graça mesmo pelas nossas desgraças? Nesses tempos que nós estamos passando, roubos, agressões, mentiras, enfermidades, perdas. E Paulo diz, de tudo dai graça. Porque é com esse entendimento que nós temos a verdadeira gratidão. Porque nós sabemos que não é um castigo da parte do nosso Pai, mas que nós estamos crescendo através do burilamento das nossas próprias situações. Que nós estamos passando por situações importantes na nossa vida, na nossa evolução espiritual. Então, nesse momento, nesse capítulo 9, há um chamamento para uma coisa muito importante,
que não é simplesmente apenas fazer a agressão física ao nosso irmão. Não é tirar a sua vida, muitas vezes as agressões, muitas vezes aquele descuido que temos no trajeto na condução de um veículo e acabamos atropelando alguém, ou causamos um acidente, causando lesões gravíssimas ao nosso irmão por uma imprudência da nossa parte, por um excesso de velocidade, por estar dirigindo alcoolizado. Mas aí, nós vemos nesse capítulo um chamamento importante. As injúrias, as calúnias, as difamações, que causam um prejuízo tão grande quanto aquela quando tiramos a vida de um irmão nosso. Porque a palavra, a calúnia, a injúria, a difamação é capaz de levar aquela pessoa a um desespero tão grande que ele pode tirar a própria vida. Ou pode simplesmente ficar muito tempo nesta terra sofrendo as consequências destas palavras caluniosas, dessas injúrias, dessas difamações. E é muito importante, vejam só, como que nós estamos sendo chamados para esse presente, para esse período presente que estamos vivendo, aonde estas palavras, essas injúrias, essas calúnias estão adentrando por meio de todas as comunicações, seja pelas revistas, pelos jornais, pela televisão e pelos meios da internet. É o que mais nós vemos hoje. Pessoas agredindo outras pessoas, nem as conhecem. Pessoas que veem divulgações na internet e já vêm com aquela palavra de agressão, apoiando aquele que está agredindo o outro. Não sabe se é verdade, mas já entra naquele barco. Eu aprendi com o nosso irmão Raul, lá do Centro Espírita Isabel Kaufmann, numa palestra que eu ouvi dele, que ele diz muito bem naquele dia: quando alguém vem falar alguma coisa para mim, primeira coisa eu pergunto para a pessoa: o que você vem falar para mim? Você tem certeza? Ou você ouviu dizer, alguém te disse? Porque se for isso, pode parar. E hoje o que mais nós vimos? Eu vi isso na internet. Fulano me disse isso. Esse clã estava passando na feira, eu escutei fulano falar. Eu estava na fila do banco e eu ouvi falar. Eu estava na fila do mercado e eu ouvi alguém falar. Então o Raul diz bem naquele... Então não fale dessas coisas comigo. Não vamos perder tempo com essas situações, que nem sabemos porquê, se é verídico, se é verdade. E ele disse: a segunda seria, mesmo que seja verdade, mesmo que eu diga, não, eu vi, eu presenciei, você ainda é necessário que você pergunte à pessoa, mas vamos falar a respeito disso para tentar ajudar essa pessoa, tentar aliviar esse momento de tensão, porque se não for, pode parar. Mas não é isso que nós vemos hoje em dia, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Todo mundo atacando todo mundo. Não são mais os políticos lá, que estão sendo atacados, não. É o nosso vizinho, o nosso amigo. Pessoas que estão dentro da nossa religião, pessoas que nós temos carinho, amor, que de repente entra. Vai lá, é só compartilhar. É só dizer que concordo com o que você está falando. E o que Jesus diz? Cego que conduz cego, cai os dois no buraco. Então esse período, esse chamamento desse evangelho, desse momento que nós estamos explanando e trazendo para reflexão é justamente disso. Esse período que nós estamos passando, onde todos estão sendo manipulados, não só pela consciência externa, mas pelo nosso íntimo, por aquele eu meu verdadeiro, aquele meu eu questionador, confuso, medroso. Não, eu sou espírito, a lei da reencarnação, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo... Mentira! E uma coisa, viver acima de todas as coisas, viver e aproveitar todas as oportunidades para resgatar
tudo aquilo que eu fiz de errado, seja em outras vidas ou mesmo nesta vida. Então eu preciso querer viver, correr atrás do médico, correr atrás da ciência, não desistir, não, eu sou espírita, deixa para a próxima. Não, não é assim, isso nós devemos desconfiar. É como aquele menino que anda num caminho na escuridão e fica assoviando para espantar os seus medos. E nós podemos lembrar uma passagem contada no Evangelho de Jesus que diz assim: quando Jesus foi questionado do que contamina o homem, de que pode levar o homem a ser contaminado, porque naquela época certos alimentos não podiam comer, certos animais não poderiam ser sacrificados para que a pessoa comesse, era tratado como um animal imundo, que se aquela pessoa comesse, ele era tratado com desdém, com desprezo. Então essa pessoa perguntou a Jesus: nós vemos os teus discípulos comendo ali, nem a mão lava. Porque é a lei da época pela Torá, lavar-se as mãos, os pés e a cabeça antes de qualquer refeição. E a alimentação não era qualquer uma que se podia comer. Mas Jesus disse, aquele que perguntou, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca provém do coração. E é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Não é simplesmente curtir lá um comentário infeliz, querendo que fulano, não me importa se ele fez ou se ele não fez errado. Ele é um filho de Deus. E a lei do homem pode tentar resgatar qualquer dano, mas é imperfeita. Porque aquele que muitas vezes tira a vida de um outro irmão, e muitas vezes é levado a uma prisão, será que ele já pagou tudo? Vai chegar no céu de asa. Pagou. Ele vai chegar lá no mundo espiritual e vai falar, já cumpri minha pena lá embaixo, agora vou pro paraíso. Será? Toda aquela dor daquele que foi tirado-lhe a vida, do pai, da mãe, dos filhos, dos seus amigos, de todo um sonho, é simplesmente, mas ele cumpriu 40 anos. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Então Jesus deixa claro, e ele fala isso novamente para que a gente possa afirmar que não é simplesmente agredir ao outro, fazer o ato com o outro, fazer com que aquilo aconteça com o outro, que seja um dano físico realmente. Quando Jesus fala sobre o adultério, que cometerás adultério mesmo pelos olhos. Não precisa cometer a luxúria, o adultério físico. É só de olhar e pensar. Já está em adultério. Então imagina quando nós falamos para o outro e deixamos o outro, entristecido, melancólico. Que a melancolia é uma tristeza profunda do ser. Então a nossa palavra tem a força de edificar alguém, mas também tem a força de colocar a pessoa para baixo, de destruí-la. Nós vemos isso no convívio familiar, dos casais. Não é simplesmente falar o que sente, que o outro está pronto para ouvir. Você é espiritualizado. Eu estou no meu momento de raiva e você está espiritual. Você tem que aguentar os meus. Porque se fosse lá fora e eu falasse isso para qualquer pessoa, capaz dessa pessoa me agredir. Mas será que é assim? Uma agressão verbal que vai ficar por vidas sucessivas. Mágoa. Às vezes um filho vai falar com o pai quase no leito de morte. Um pai que pede perdão ao filho por aquilo que disse lá atrás, com uma criança, mas que ele percebeu que fez grande influência na construção desse espírito, enquanto aqui na terra.
Quer ver uma? Ah, você não serve para nada, você é um fracassado. Tudo que você faz dá errado. Tudo que você põe a mão quebra. Se falar isso para uma criança que está começando a viver e não sabe nada, você tem que ensinar como fazer. E não tem que exigir que ela seja perfeita no primeiro instante. Quanto tempo você estudou para ser o que você é? Quanto tempo você repetiu fazer o que você faz bem hoje? Já nasceu sabendo? Não precisou de professor? Parabéns. Mas nós sabemos que não é assim. Então o servo estava lá, limpando as suas coisas, e de repente ele ouvia lá o seu senhor conversando com o seu convidado. E os dois conversando. Então, o que destrói o mundo são essas coisas, aquelas coisas, essas coisas. E o servo olhando, levantou a mão, se dirigiu ao seu mestre lá, o seu dono. Senhor, se eu me dá um tempo, eu vou mostrar para o senhor quem é o culpado de tudo isso. O senhor assustou-se, mas tudo bem. Ele tinha carinho por aquele servo, permitiu que ele entrasse no assunto. E ele sumiu. Foi lá no mercado. Daqui a pouco lá volta ele com um embrulho no papel. Ficaram os dois olhando. Ele jogou em cima da mesa e desembrulhou uma língua de animal. E ele disse: essa língua aqui é o problema de toda a calamidade do mundo. É essa língua. Eu, quando era menino, eu escutava muito. Minha mãe falava: cuidado com os fuxicos, cuidado com aquilo que te trazem, que quando chega lá para o outro, uma pulguinha já é um elefante. Aí começaram, aí o mestre, o Senhor ficou muito orgulhoso do seu servo e ficou ali, nossa, que profundo que foi esse ensinamento. Aí começaram a falar, mas sabe, as coisas boas, levar empolgação, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, levar incentivo. Lá vai o discípulo de novo: Senhor, só me deixa mostrar quem é o grande mensageiro desse... Opa, vai lá. Pô, já gostaram da primeira, sumiu o servo de novo. E foi no mercado. Trouxe o embrulho e jogou na mesa. Quando ele desembrulhou, era outra língua. Por quê? A mesma língua que salva também mata. Porque a língua produz o que vem aqui no nosso coração. Esse coração, ele é aquele coração que Jesus muito usava, mas que é esse coração aqui, ó. Porque esse aqui só manda sangue para o nosso corpo. Esse coração não ama. Sou eu que amo. O foco da consciência. Eu, espírito encarnado. Sou eu o sentimento de todas as coisas. Seja má ou seja boa. Então, está escrito lá no Evangelho, nesse capítulo, que todo aquele que matar alguém, todo aquele que injuriar alguém, todo aquele que caluniar alguém, todo aquele que dizer ao outro: você é louco, irão a julgamento. É Deus que vai julgar? Não, porque Deus é amor, Deus é caridade, e a justiça dele é embasada nisso. Mas quando nós acordarmos para a nossa verdade plena, para a nossa vida que continua, nós vamos olhar tudo aquilo que nós fizemos e falar: meu Deus! E aí nós mesmos, o foco da consciência, é que vamos nos julgar. Mas a bondade ainda está lá. O amor ainda está lá. E está dizendo que através do meu primeiro arrependimento, que é o primeiro movimento para a minha rendição, eu vou ter uma oportunidade nova de voltar a um corpo físico, de buscar reparar os danos causados. Por que será que tem pessoas que não conseguem ouvir a nossa voz? É porque lá na outra vida, a nossa voz deu grande prejuízo a ela. Por que será que muitos nascem sem o dom da fala? Quantas
né? Quantas opções nós vamos ter no meio espírita? Mas muitas vezes a pessoa não pode ter pedido. Ela pediu. Senhor, não me dá o dom da palavra, porque eu arruinei famílias com a minha palavra. Eu tirei a vida de muitos com a minha palavra. Então não me dá, Senhor. Então, dentro desse espírito que vem trazendo o evangelho para nós, está dizendo que todos nós seremos responsáveis por cada vírgula, por cada acento, por cada palavra que nós dissermos contra os nossos irmãos. Fez justiça para poder seguir, fiscalizar, cumprir a lei dos homens. Nós queremos ser delegados, policiais, juízes, promotores, carrasco. Nós queremos ser tudo. Se nós estivéssemos lá na função dessas pessoas, iríamos cumprir a nossa função lá. Mas qual é a nossa função aqui? Essa? Não. E tem um ensinamento dentro da doutrina espírita, por Emmanuel, o espírito mentor de Chico Xavier, que ele dizia para Chico, dizia para nós, justamente isso: nós não comungamos com o mal. Não aceitamos o mal. Mas não é por isso que nós vamos brigar com as pessoas que estão no mal. Por aquele que pratica crime, por aquele que está nas drogas. Por quê? Será que ele já não está sofrendo? Ah, não, ele faz de sangue frio. Isso daí não é nem para estar com a gente, Samuel. Ué, vai estar na onde então, se ele é filho de Deus? No inferno? Fogo eterno? Queimar e nunca mais viver? Não é isso que a doutrina espírita acredita. Nós acreditamos nesse Deus de amor, de oportunidade. Deus não quer que nenhum dos seus filhos morra. Quando eu falo morra é assim, desaparecer. Mas Ele quer que através do arrependimento sincero nós possamos ter vida plena. Olha aí a responsabilidade do Evangelho dessa noite para todos nós. Ainda mais eu que falo demais, quando eu vejo já falei. Minha esposa lá que eu diga. Estou fazendo de tudo para não compartilhar Facebook. Porque quando eu falo dos erros, não quer dizer que eu não errei. Sempre é tempo de acordar. Sempre é tempo de despertar-se. Sempre é tempo de voltar para a casa do Pai, dos caminhos do Pai. Porque isso vai ser muito complicado para todos nós. E nesse período que nós estamos, nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Todos estão sofrendo. E o peso são de todos. E muitos estão desesperados porque não sabem o que fazer. E acabam fazendo e falando, porque com medo falamos, nos defendemos. É que nem um gatinho que está acuado. O que ele faz? Um gatinho acuado por um Rottweiler. Ele vai sair, se ele estiver acuado, ele vai fazer assim, vai enfrentar o Rottweiler. E nós não faríamos isso. Deixaríamos o Rottweiler morder. O gatinho não vai deixar morder, não. Ele vai dar patada para tudo quanto é lado. E nós precisamos hoje entender essas posições. É a posição de um médico, a posição de um líder, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, para que nós não cometamos o erro de julgar só pela aparência, só porque nós estamos ouvindo, só porque alguém está falando. E mesmo que nós tivéssemos certeza, o que vai adiantar nós falarmos a respeito com as pessoas? Sentar numa mesa e gastar 1 hora, 2 horas, fazer uma refeição indigesta, fazer uma reunião de amigos para tratar de assuntos que nós não vamos resolver. Que tal orar por eles? Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração de encerramento, pedindo justamente por todos os nossos irmãos encarnados, por aqueles espalhados por este planeta, em todos os países, em todos os credos,
em todas as profissões, para que Deus, nosso Pai, Pai de todos nós, Pai de todos, possa fazer com que essas mentes se abram, se despertem para os valores espirituais, para que nós consigamos tirar bons frutos deste momento que estamos passando. Pai, abençoa a todos os nossos irmãos que perderam seus entes queridos. Abençoa, Pai, todos os líderes do nosso planeta, todos aqueles que são responsáveis por tantas e tantas pessoas, por todos esses médicos, enfermeiros, pelos auxiliares, pelos voluntários, por todos, pelo aquele anônimo. Senhor, fortalece a cada um dos nossos irmãos. E fortalece em nós o entendimento, a compreensão de que amar ao nosso próximo é amar a Deus. E amar a Deus é amar o nosso próximo. Então vamos orar pedindo por eles, clamando por eles. Oramos também ao Pai, por todos aqueles que desencarnaram recentemente, para que possam ser assistidos, orientados, esclarecidos, que tenham um despertar leve diante de toda essa situação que vivemos no nosso planeta. Que eles possam de lá mandar grandes fluidos para todos nós. Nós pedimos por aqueles que na ânsia, no desespero, não suportaram essa pressão e tiraram a própria vida. Pedimos os bons espíritos enviados de Jesus para que possam reerguer esses nossos irmãos e que diante da realidade da vida que continua, eles possam encontrar a Deus e buscar uma nova oportunidade que Deus dará para que eles possam vencer todas as dificuldades ainda existentes. Abençoa esta casa, abençoa todos os seus membros. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, que eles possam espalhar todas as energias por toda essa comunidade do Jardim Morada do Sol e que vá mais além ainda. Os médicos espirituais, os médicos da nossa alma. Agradecemos ao Pai, em nome de Jesus, que assim seja.